dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Iniciamos na manhã deste domingo, primeiro dia da semana, a nossa Escola Bíblica Dominical online. Também, neste momento, às 9 horas da manhã de domingo, está começando a nossa Escola Bíblica Dominical presencial. No prédio do templo da nossa igreja, vários professores, alunos, várias classes para crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, todos estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aqui no nosso canal exclusivo do YouTube, apresentamos um resumo do estudo que está acontecendo mais ampla e profundamente em cada uma das classes da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Queremos convidar você, sempre que possível, para vir e participar presencialmente, um aproveitamento muito maior para o seu crescimento e fortalecimento espiritual. Vamos orar juntos agora e, na sequência, traremos o tema de hoje, na sequência da série de estudos falando sobre a vida do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esta oportunidade tão importante, tão preciosa, de estarmos estudando a Tua Santa Palavra, aprendendo a Tua vontade e que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Pedimos que o Teu Santo Espírito conduza este estudo bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre os milagres do Senhor Jesus. Estamos numa sequência, estudando a cada semana, um tópico muito importante sobre toda a vida e o ministério do Senhor Jesus, que nós sabemos tem narrativa em 4 textos distintos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles com um público-alvo em mente, portanto, com uma linguagem e com um texto voltado para este propósito. De qualquer forma, a presença dos milagres está nestes textos e hoje nós vamos falar um pouquinho a este respeito. O tema da nossa lição de número 6 é Se eu apenas lhe tocar, que está baseado em um dos milagres que o Senhor Jesus realizou. O nosso versículo-chave está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, o versículo 34. Então Jesus lhe disse: Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. O objetivo ao estudarmos a lição bíblica deste domingo é definir o que são milagres e qual a importância de cada um dos milagres no ministério do Senhor Jesus. Bom, logo no início do seu ministério, o Senhor Jesus tem aquele momento a sós, preparando-se espiritualmente, 40 dias no deserto, jejuando e orando. Ele é levado até João o Batista no Rio Jordão e é batizado. Ele escolhe os discípulos que estarão acompanhando lado a lado a sua trajetória e ele então prega o Sermão do Monte, o mais amplo, profundo e conhecido sermão que o Senhor Jesus pregou naqueles dias. Logo após, Jesus, então, ele segue com o seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos, como nós vimos aqui na semana passada. Ele vai para a região da Galileia, fazendo aquilo que Jesus fazia de maneira maravilhosa e extraordinária, pregando a chegada do reino de Deus e realizando milagres que confirmavam a sua divindade, a sua autoridade, o seu poder como o Messias da promessa, o Filho de Deus, o Criador. Esse período é considerado a parte final do ministério de Jesus na Galileia. E aqui Jesus estende a sua missão, principalmente voltando suas atenções para as pessoas marginalizadas, excluídas, sofridas, pessoas pobres, pessoas carentes. E ele o faz principalmente realizando vários milagres para abençoar a vida daquelas pessoas. A nossa pergunta-chave hoje é importante. Qual é o significado de milagres? Bom, eu creio que milagre é uma ação sobrenatural de Deus. Não é uma ação natural. É algo extraordinário,
não é algo ordinário, não é algo comum. Deus agindo de uma forma que só Deus pode agir. Mas Deus também age de maneira natural, cura utilizando recursos que Ele antes já havia dado a nós. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está doente, enferma. Podemos orar e Deus fazer um milagre sobrenatural, sem remédios, sem tratamento, sem nenhum medicamento, nenhuma cirurgia, sem nenhuma terapia. Essa pessoa pode ficar curada, então temos um milagre. Mas uma pessoa está doente, nós podemos orar, essa pessoa pode procurar um profissional da saúde, um médico, fazer uma cirurgia, um tratamento, tomar algum medicamento e essa pessoa ficar curada. Eu creio que neste ponto também o Senhor Jesus está agindo, Deus está agindo e está abençoando, ajudando, resolvendo o problema e curando. Portanto, Deus age de duas maneiras, de uma maneira natural ou sobrenatural, de uma maneira ordinária ou de uma maneira extraordinária. Mas hoje nós vamos falar sobre milagres. Esta é a intenção, este é o foco, o objetivo maior do nosso estudo bíblico. Milagres são intervenções sobrenaturais de Deus no mundo físico, que são realizados, estes milagres, em grande parte com a presença, com a participação, de acordo com a vontade de Deus, com a cooperação, digamos assim, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Milagres são ações divinas que extrapolam os limites naturais criados pelo próprio Deus desde o início da humanidade. Os grandes atos de Deus na história também aconteceram sem a participação do homem. Jesus fez muitas coisas, Deus, o Pai, fez muitas coisas, como, por exemplo, a criação, a ressurreição de Cristo e outros atos exclusivos de Deus que ele fez sem a participação do homem, muitas vezes sem a presença do homem. Os milagres do Senhor Jesus, segundo Douglas Moo, são comprobatórios evangelísticos, empáticos e escatológicos, isto é, os milagres do Senhor Jesus não foram por acaso. Havia uma intenção, um propósito, eram ações intencionais de Deus através de Jesus, comprovando a veracidade do ensino dele e a sua autoridade também, juntamente com o seu poder sobre todas as coisas. Os milagres, então, servem para estimular a fé em Jesus como Messias e, normalmente, os milagres foram realizados por ele em resposta a uma necessidade de alguém, o sofrimento de alguém ou algum dilema de alguma pessoa. Os milagres estavam ali, sendo realizados por ele, Jesus, para demonstrar clara e efetivamente a chegada do reino de Deus, de maneira poderosa, trazendo as promessas da salvação que Deus fez através dos profetas. Assim, as ações de cura, exorcismos e outros milagres em geral, Jesus estava apresentando duas realidades básicas sobre si mesmo. Quais eram estas duas realidades que os milagres revelavam acerca de Jesus, o Cristo? Primeiro, Jesus age com amor, bondade, misericórdia, graça, compaixão. A primeira realidade é que os milagres revelam que Jesus age com amor, bondade, graça, misericórdia. E isto é muito importante porque traz esta mensagem para que as pessoas creiam, para que as pessoas tenham a sua fé fortalecida no Senhor e compreendam a razão de ser de Cristo Jesus, o Messias, entre nós. O segundo objetivo, Jesus tem pleno poder e plena autoridade sobre todas as coisas, sobre todo o universo, sendo ele o Filho unigênito de Deus. O poder de Deus, que está presente em todo o Antigo Testamento, agora está presente no Novo Testamento, na pessoa de Jesus. Jesus, então, ele, quando faz um milagre, ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. E isso é um sinal semelhante ao da criação. Deus, o Pai,
criou todas as coisas. Agora temos uma nova criação, principalmente uma criação no aspecto espiritual, em que Jesus é o autor dessa criação. Ele vem para trazer consigo o reino de Deus a nós. Que tipos de milagres Jesus fez? Mateus e Marcos registram sequências de milagres de Jesus que demonstram a sua compaixão, misericórdia, poder, autoridade, especialmente favorecendo as pessoas marginalizadas, excluídas da sociedade, pessoas pobres, carentes, necessitadas, pessoas sem maiores recursos. Primeiro, poder sobre a natureza. Jesus acalma a tempestade. Por exemplo, Jesus, sendo o Filho unigênito de Deus, o Cristo ungido, enviado, ele tinha a autoridade como Deus o Pai, o Deus da criação, sobre toda a natureza. Nós cremos que, na narrativa de Gênesis, quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ali estava Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Isto é, ali na criação estava a presença da Trindade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi a pergunta dos discípulos quando eles estavam naquela embarcação, quando veio a tempestade, ventos fortes, ondas gigantescas. Eles temeram perder a vida, mas Jesus veio e agiu de modo sobrenatural, acalmou a tempestade e eles, atônitos e maravilhados, perguntavam entre si, quem é este que até o mar lhe obedece? Ele, então, Jesus, tem autoridade sobre a natureza. No Antigo Testamento, a Bíblia fala várias vezes sobre a autoridade de Deus sobre toda a criação, sobre os seres, sobre os animais marinhos, aquele que acalma a tempestade, livra os homens da tempestade, como está escrito no Salmo, e agora Jesus vem e faz o mesmo. As pessoas que estavam vendo e que conheciam a história de Israel no Antigo Testamento, quando Deus se revelou a nós, estavam fazendo esta associação. Deus, o Pai, o Senhor e Criador do Antigo Testamento, agora Jesus Cristo, o Filho, o Deus que domina a natureza também no Novo Testamento. 2. Os milagres também demonstravam o poder de Jesus sobre os espíritos. Jesus exorciza um gadareno. Está lá em Marcos, capítulo 5. Nesta cena de exorcismo, o poder e a autoridade de Jesus sobre as forças malignas é que está em evidência. O homem que foi exorcizado era perigoso para a sociedade, um risco. Porém, isso não impediu que Jesus o confrontasse e depois o libertasse. É interessante notar no texto bíblico que a visão do endemoniado a respeito de Jesus foi clara, direta, precisa, muito maior naquele momento do que o conceito dado pelos próprios discípulos e aqueles que estavam seguindo a Jesus. Por quê? Porque até para os demônios, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Aqui também há algo muito importante que nós precisamos mencionar. Quando Jesus expulsa demônios, ele está trazendo a nós a mensagem da realidade da guerra espiritual, na qual todos nós estamos inseridos todos os dias. Mesmo não enfrentando diretamente Satanás, estamos enfrentando uma batalha espiritual contra o mundo e estamos também enfrentando uma batalha espiritual contra nós mesmos e a nossa natureza humana, a nossa inclinação natural para o pecado. Então é preciso compreender que a guerra espiritual, ela de fato é real. 3. Poder de Jesus sobre o corpo. Jesus ressuscitou uma menina e Jesus curou uma mulher. Estamos aqui mencionando apenas 2, 3 ou 4 milagres. Jesus fez muitos milagres que estão registrados nos evangelhos e a Bíblia diz que ele fez mais milagres que não estão registrados na Bíblia Sagrada. Essas histórias acontecem juntas, tanto para conexões históricas quanto temáticas. Além da questão clara da saúde, há a semelhança também aqui no risco da contaminação. Por quê? Porque na cultura religiosa judaica daqueles dias, Jesus, ele não poderia tocar
nem numa pessoa morta, nem numa mulher doente com um fluxo de sangue interminável. Porque a lei religiosa judaica dizia que, neste caso, quem tocasse estaria sendo contaminado espiritualmente. Eram formas de se contaminar. Quem tocasse um cadáver, ele estaria automaticamente contaminado. Por causa de sua condição, a mulher com fluxo de sangue não podia participar da vida da sociedade. Ela estava excluída, ela não poderia frequentar o templo para adoração e ela não tinha, então, uma vida, digamos assim, normal. A sua contínua impureza ritual representava uma espécie de morte social e espiritual também, com certeza. Ao curar esta mulher que sofria com aquela enfermidade, Jesus restaurou a sua saúde, mas restaurou também a sua vida social, restaurou a sua vida de adoração, a sua vida espiritual, dando para aquela mulher dignidade e pureza para conviver no meio das demais pessoas. Com relação à filha de Jairo, este é o ápice dessa sequência da narrativa. Este milagre, ele revela o poder e a autoridade de Jesus quando ele ressuscita a menina que estava morta. Jesus é o autor da vida e é ele que mantém a vida. Ele tem nas suas mãos tanto a vida quanto a morte. Em ambas as histórias, a fé não é a resposta adequada aos feitos de Jesus, mas sim o ponto de partida de que Jesus faça alguma coisa. Queremos concluir o nosso estudo de hoje dizendo que no Evangelho de Mateus, nos versículos 33 e 34, nós vamos ver o impacto tão grandioso que os milagres feitos pelo Senhor Jesus causaram nas pessoas, nas multidões, milhares de pessoas que estavam ali seguindo o Messias e a sua liderança espiritual. A multidão ficou maravilhada, assim como ficou deslumbrada após ouvirem toda a sabedoria dele quando pregou o Sermão do Monte. Por outro lado, os líderes religiosos, por causa da sua incredulidade, falta de fé e dureza de coração, atribuíram aqueles milagres de Jesus a uma ação poderosa dos demônios. Essa tensão entre Jesus e os líderes religiosos que estavam observando o seu ministério, nós estaremos falando um pouquinho e explorando na próxima semana, no próximo domingo, no próximo estudo bíblico da nossa EBD Online. Hoje nós ficamos por aqui. Daqui a pouco, a partir das 10 horas e 10 minutos, a transmissão ao vivo do nosso culto da manhã. À noite, às 19 horas, às 7 horas da noite, também o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Um grande abraço. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família e até a próxima semana, em nome de Jesus.